Hoje, a Confederação Nacional do Comércio divulgou uma pesquisa com esses dados. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter João Tiago. Boa noite, João. Traz aí para a gente, né, mais detalhes sobre esse levantamento. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. 78,8% da população brasileira está endividada. É isso que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa pesquisa foi divulgada hoje e foi realizada durante o mês de junho com uma amostragem da população brasileira. Aí as pessoas ficam, mais endividado e inadimplente são duas coisas diferentes? Sim, são duas coisas diferentes e eu vou explicar qual é a diferença. O endividamento é quando a gente tem aquela dívida para a frente, aquela dívida que a gente sabe que está ali esperando por nós. Um cartão de crédito, alguma coisa que ainda não foi paga. Já a inadimplência, que atinge 29,8% da população brasileira, ou seja, quase 3 em cada 10 brasileiros são inadimplentes hoje, infelizmente, quando a gente não tem condições de pagar aquelas dívidas que já passaram. É quando você atrasa o cartão de crédito, é quando você atrasa o boleto bancário, aí é a inadimplência. E, infelizmente, a gente tem aí uma população grande brasileira com a renda comprometida por conta da inadimplência. Muitas vezes isso é fruto da falta de planejamento. E saber planejar as suas finanças é algo fundamental para conseguir vencer tanto o endividamento quanto a inadimplência. Quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso hoje é o Joviano Neto. Ele é planejador financeiro, está conversando aqui com a gente hoje. Boa noite, Joviano, obrigado por conversar com a gente. A gente tem duas realidades diferentes, né? A realidade dos inadimplentes e a realidade dos endividados. No caso dos endividados, a gente tem muito a cultura do cartão de crédito, aquela coisa de, não, mas eu vou parcelar isso aqui e vou conseguir obter isso. O quanto isso é responsável por nós, infelizmente, acabarmos nos tornando aí devedores e inadimplentes no médio e no longo prazo? Muito boa noite, audiência da TV Correio. O principal ponto é que o crédito ele deve ser utilizado como uma ferramenta, seja ele um empréstimo, um financiamento de carro, imobiliário, como cartão de crédito. Ele deve ser uma ferramenta e ela deve ser bem usada. E para utilizar bem essa ferramenta, a gente precisa de planejamento. A gente precisa saber quanto ganha, quanto gasta, se a parcela vai caber no nosso bolso, para que a gente possa, sim, colocar aquela dívida em algum momento dentro desse orçamento, seja para pagar contas ou para realizar algum sonho, seja o sonho da casa própria, do financiamento de carro ou até uma viagem dos sonhos. Como é que a gente faz para diminuir o impacto disso na nossa economia pessoal? A gente pode se planejar através do nosso orçamento pessoal, sempre gastando menos do que a gente ganha. E fazendo isso, a gente vai conseguir gerar uma reserva de caixa para uma reserva de emergência. Quando acontecer algum revés financeiro na nossa vida, a gente vai conseguir honrar esse revés com aquela reserva financeira. Caso a gente não consiga e necessite objetivamente precise utilizar um crédito, a gente vai utilizar aquele crédito apenas para honrar aquelas necessidades de um imprevisto. Agora, financiar gastos do dia a dia, seja elas compras do dia a dia, alimentos, gastos com transporte ou um item de saída de restaurante no final de semana com o cartão de crédito, deixar de pagar, a gente vai cair num ciclo que vai ser deficitário e a gente vai passar a não conseguir honrar aquilo com a nossa renda mensal. Joviano, você fala de uma realidade em que a gente tem o brasileiro recebendo e conseguindo guardar uma parte daquele dinheiro que ele tem, né? Só que a gente sabe que muitas vezes acontecem emergências, né? Você tem o pneu do carro furou, o gás acabou, você tem que fazer uma viagem de emergência para atender alguma coisa. Essas emergências, elas acabam ocupando uma grande área das nossas finanças também, né?
Gerenciar isso é importante também? Com certeza. E mais uma vez o orçamento entra em ação. Se a gente conseguiu gastar menos do que a gente ganha nos momentos de bonança e a gente fez uma reserva de emergência, essas emergências vão ser honradas com esse recurso. Caso a gente não consiga, a gente pode partir para o crédito, tomar um crédito pessoal, parcelar a fatura do cartão de crédito, ainda que não seja a melhor opção, porque haverá juros, mas se a parcela couber no nosso bolso até a gente conseguir honrá-la, a gente não vai ficar inadimplente como 3 a cada 10 brasileiros estão na situação de hoje. Tem algum momento em que você pode optar por adquirir um endividamento para cobrir uma inadimplência? Você, eu vou fazer essa dívida aqui porque o juro aqui é menor do que o que eu estou devendo ali do lado. Os grandes vilões são o cheque especial e o cartão de crédito, pois detêm as maiores taxas de juros da economia. Então, se eu tenho uma opção de crédito, seja um consignado, um crédito com garantia do meu carro ou da minha casa, para pagar uma taxa menor de juros, liquidando essas dívidas, deixando sem nenhuma dívida, eu posso optar sim por uma dívida mais barata frente a uma dívida mais cara, que é a do cartão de crédito e do cheque especial. A gente vive sempre em cima da corda bamba, né? É isso, a situação é difícil porque os preços estão caros, a gente tem uma situação macroeconômica ainda em desenvolvimento, a gente tem uma situação que pode melhorar num tempo futuro, mas a gente precisa se planejar para que a gente não seja pego de surpresa por essas intempéries do dia a dia e pelos reveses que são comuns a todo brasileiro. Joviano, muito obrigado pelas informações. Simon, eu volto com você. Tá certo, João. Muito obrigado por trazer essas informações, né, que ajudam aí a tanta gente, essas orientações de como se livrar das dívidas. E é sobre esse assunto também que a gente vai querer sua participação por meio das nossas redes sociais. Vocês viram aí, né, que cerca de 78% dos brasileiros estão endividados. O que a gente quer saber é, você aí, infelizmente, faz parte dessa realidade, né, da grande maioria dos brasileiros, terminou se perdendo aí nas contas. A sua dívida é com o quê? É com cartão de crédito, que é o grande vilão? Com o que é? Se você conseguiu sair dessa realidade, o que a gente torce, né, para que todo mundo consiga, o que é que você fez? Qual foi a sua estratégia para ficar com o nome limpo aí no mercado, na praça, né? Voltar a ter crédito. Então você pode, procura lá no @Correio TV, busca a postagem do JC, esse vídeo, e vai comentando, a Ediva, a Milena também já estão aqui comentando. Daqui a pouco a gente abre espaço. Lembrando que pode ser por meio do nosso WhatsApp, que é o 99332 1212.